Eu procurava uma amplidão. Daquele quarto escavado na rocha de um edifício, da janela do meu minarete, eu via perder-se de vista a enorme extensão de telhados e telhados tranquilamente escaldando ao sol. Os edifícios de apartamentos como aldeias acocoradas. Em tamanho, superava a Espanha. Além das gargantas rochosas entre os cimentos dos edifícios, vi a favela sobre o morro e vi uma cabra lentamente subindo pelo morro. Mais além, estendiam-se os planaltos da Ásia Menor. Dali eu contemplava o império do presente. Aquele era o Estreito de Dardanelos. Mais além, as escabrosas cristas. Tua majestosa monotonia. Ao sol, a tua largueza imperial. E mais além, já o começo das areias, o deserto nu e ardente. Quando caísse a escuridão, o frio consumiria o deserto e nele se tremeria como nas noites do deserto. Mais ao longe, o lago salgado e azul cintilava. Para aquele lado, então, devia ser a região dos grandes lagos salgados. Sob as ondas trêmulas do mormaço, a monotonia. Através das outras janelas dos apartamentos e nos terraços de cimento, eu via um vai-vém de sombras e pessoas como dos primeiros mercadores assírios. Estes lutavam pela posse da Ásia Menor. Eu havia desencavado talvez o futuro, ou chegar a antigas profundidades tão longínquamente vindouras que minhas mãos que as haviam desencavado não poderiam suspeitar. Ali estava eu de pé, como uma criança vestida de frade, criança sonolenta, mas criança inquisidora. Do alto deste edifício, o presente contempla o presente, o mesmo que no segundo milênio antes de Cristo. E agora eu já não era mais uma criança inquisidora. Eu crescera e me tornara tão simples como uma rainha. Reis, esfinges e leões, eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. Sobrei, presa por uma das pedras que desabaram, e como o silêncio julgou a minha imobilidade como sendo a de uma morta, todos esqueceram-se de mim, foram embora sem me retirarem, e julgada morta, fiquei assistindo. E vi, enquanto o silêncio dos que realmente haviam morrido ia me invadindo como era invade a boca dos leões de pedra. E porque eu mesma estava então certa de que terminaria morrendo de inanição sob a pedra desabada que me prendia pelos membros, então vi como quem nunca vai contar. Vi com a falta de compromisso de quem não vai contar como a natureza de uma lagartixa vê, sem ter depois sequer que lembrar. A lagartixa vê, como um olho solto vê. Eu era talvez a primeira pessoa a pisar naquele castelo no ar. Há 5 milhões de anos, talvez o último troglodita tivesse olhado deste mesmo ponto onde outrora devia ter existido uma montanha, e que depois, erosada, se tornara uma área vazia, onde depois de novo se tinham erguido as cidades que por sua vez se tinham erosado. Hoje, o chão é amplamente povoado por diversas raças. De pé à janela, às vezes meus olhos descansavam no lago azul que talvez não passasse de um pedaço de céu. Mas cansava-me logo, pois o azul era feito de muita intensidade de luz. Meus olhos ofuscados iam então repousar no deserto nu e ardente, que pelo menos não tinha a dureza de uma cor.
Daí a 3 milênios, o petróleo secreto jorraria daquelas areias. O presente abria gigantescas perspectivas para um novo presente. Por enquanto, hoje, eu vivia no silêncio daquilo que daí a 3 milênios, depois de erosado e de novo erguido, seria de novo escadas, guindastes, homens e construções. Eu estava vivendo a pré-história de um futuro, com uma mulher que nunca teve filhos, mas os terá daí a 3 milênios. Eu já vivia hoje de petróleo que em 3 milênios ia jorrar. Se ao menos eu tivesse entrado no quarto ao entardecer, hoje de noite ainda seria lua cheia. Lembrei-me disso ao recordar a festa no terraço da noite anterior. Eu veria a lua cheia nascer sobre o deserto. Ah, quero voltar para minha casa. Pedi-me de súbito, pois a lua úmida me dera saudade de minha vida. Mas daquela plataforma eu não conseguia nenhum momento de escuridão e lua. Só o braseiro, só o vento errante. E para mim nenhum cantil de água, nenhuma vasilha de comida. Mas quem sabe, menos de um ano depois, eu faria um achado tal como ninguém e eu mesma não teria ousado esperar. Um cálice de ouro? Pois eu estava procurando o tesouro de minha cidade, uma cidade de ouro e pedra, o Rio de Janeiro, cujos habitantes ao sol eram 600 mil mendigos. O tesouro da cidade poderia estar numa das brechas de cascalho, mas qual delas? Aquela cidade estava precisando de um trabalho de cartografia. Subindo com o olhar para cada vez mais longe, por elevações sempre mais escarpadas, diante de mim jaziam gigantescos blocos de edifícios que formavam um desenho pesado, ainda não indicado num mapa. Continuei com o olhar. Procurava no morro os restos de alguma muralha fortificada. Ao alcançar o topo da colina, deixei os olhos circunvagarem pelo panorama. Mentalmente tracei um círculo em torno das semi-ruínas das favelas e conheci que ali poderia ter outrora vivido uma cidade tão grande e límpida quanto Atenas no seu apogeu, com meninos correndo entre mercadorias expostas nas ruas. Meu método de visão era inteiramente imparcial. Eu trabalhava diretamente com as evidências da visão e sem permitir que sugestões alheias à visão predeterminassem as minhas conclusões. Eu estava inteiramente preparada para surpreender a mim mesma. Mesmo que as evidências viessem contrariar tudo o que já estava em mim assentado pelo meu tranquilíssimo delírio. Sei, por meu próprio e único testemunho, que no início desse meu trabalho de procura eu não tinha a mais fraca ideia da espécie de linguagem que me seria revelada aos poucos, até que eu pudesse um dia chegar a Constantinopla. Mas já estava preparada para ter que suportar no quarto a estação quente e úmida de nosso clima, e com ela cobras, escorpiões, tarântulas e miríades de mosquitos que surgem quando se derruba uma cidade. E sabia que muitas vezes, no meu trabalho ao descampado, eu teria que partilhar meu leito com o gado. Por enquanto, o sol me abrasava a janela. Só hoje o sol me alcançara plenamente. Mas também era verdade que só quando o sol me alcançava é que eu mesma, por estar de pé, seria uma fonte de sombra, onde guardaria frescos odres de minha água. Eu iria precisar de uma perfuratriz de 12 metros, de camelos, cabras e carneiros, de um veio condutor. E precisaria usar diretamente a amplidão propriamente dita, porque seria impossível reproduzir, por exemplo, num simples aquário, a riqueza de oxigênio encontrado na superfície dos oceanos.
Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não esquecer que os geólogos já sabem que no subsolo do Saara há um imenso lago de água potável. Lembro-me de que li isso e que no próprio Saara os arqueólogos já escavaram restos de utensílios domésticos e de velhas colonizações. Há 7.000 anos eu havia lido. Naquela região do Medo, desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma umidade que é preciso encontrar de novo. Como deveria eu trabalhar? Para fixar as dunas, teria que plantar 2 milhões de árvores verdes, sobretudo eucaliptos. Sempre antes de dormir, eu tivera o hábito de ler qualquer coisa e lera muito sobre as propriedades do eucalipto. E não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado o meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia, é que se fazia enfim uma brecha. E se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo do delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que eu conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender, e mais tarde seria capaz de, posteriormente, me entender? Não sei. O homem do futuro nos entenderá como somos hoje? Ele, distraidamente, com alguma ternura distraída, afagará nossa cabeça como nós fazemos com o cão que se aproxima de nós e nos olha de dentro da escuridão, com olhos mudos e aflitos. Ele, o homem futuro, nos afagaria remotamente, nos compreendendo como eu remotamente ia depois me entender, sob a memória da memória da memória já perdida de um tempo de dor, mas sabendo que nosso tempo de dor ia passar assim como a criança não é uma criança estática, é um ser crescente. Bem, além de fixar as dunas com eucaliptos, eu tinha que não esquecer, se viesse a ser necessário, que o arroz prospera em solo salobre, cujo alto teor de sal o ajuda a desbastar. Disso eu também me lembrava das leituras de antes de dormir que eu, de propósito, procurava que fossem impessoais para me ajudarem a adormecer. E de que instrumentos mais precisava eu para escavar? De picaretas, de 150 pás, de molinetes, mesmo que eu não soubesse o que era propriamente um molinete, de vagões pesados com eixos de aço, de uma forja portátil, além de pregos e barbantes. Quanto à minha fome, para minha fome eu contaria com as tâmaras de 10 milhões de palmeiras, além de amendoim e azeitonas. E tinha de saber de antemão que à hora de rezar do meu minarete, eu só poderia rezar para as areias. Mas, para as areias, eu provavelmente estivera pronta desde que nascera. Eu saberia como rezá-las. Para isso, eu não precisaria me adestrar de antemão, como as macumbeiras que não rezam para as coisas, mas rezam às coisas. Preparada eu sempre estivera, tão adestrada que eu fora pelo medo. Lembrei-me do que estava gravado em minha memória, e até aquele momento, inutilmente, que árabes e nômades chamam o Saara de El-Kela, o nada de Taneruft, o país do medo, de Tiniri, terra além das regiões da pastagem, para rezar as areias,
Eu, como eles, já fora preparada pelo medo. De novo abrasada demais, procurei os grandes lagos azuis onde mergulhei meus olhos ressecados. Lagos ou manchas luminosas do céu. Os lagos não eram feios nem bonitos. E era apenas isso que ainda aterrorizava o meu humano. Procurei pensar no Mar Negro. Procurei pensar nos persas descendo pelos desfiladeiros. Mas também nisso tudo não encontrei nem beleza nem feiura. Apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo. O que de repente não suportei mais. E voltei-me de chofre para o interior do quarto que, na sua ardência, pelo menos, não era povoado. Voltei-me de chofre para o interior do quarto que, na sua ardência, pelo menos, não era povoado. Não, em tudo isso eu não estivera enlouquecida ou fora de mim. Tratava-se apenas de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de, sem querer, começar a pensar. E pensar já não é meditar. Pensar guia para um objetivo. O menos perigoso é, na meditação, ver, o que prescinde de palavras, de pensamentos. Sei que existe agora um microscópio eletrônico que apresenta a imagem de um objeto 160 mil vezes maior do que o seu tamanho natural, mas não chamarei de alucinatória a visão que se tem através desse microscópio, mesmo que não se reconheça mais o pequeno objeto que ele monstruosamente engrandeceu. Se eu me enganei na minha meditação visual? Absolutamente provável, mas também nas minhas visões puramente óticas de uma cadeira ou de um jarro, sou vítima de erro. Meu testemunho visual de um jarro ou de uma cadeira é falho em vários pontos. O erro é um dos meus modos fatais de trabalho. Sentei-me de novo na cama, mas agora olhando a barata, eu já sabia de muito mais. Olhando-a, eu vi a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de Eusheli. A barata que lá me precedera de milênios e também precedera os dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos? Eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara, que a barata é comível como uma lagosta. A barata era um crustáceo. E só tenho nojo de rastejar de crocodilo porque não sou um crocodilo. Tenho horror do silêncio cheio de escamas estratificadas do crocodilo. Mas o nojo me é necessário, assim como a poluição das águas é necessária para procriar-se o que está nas águas. O nojo me guia e me fecunda. Através do nojo, vejo uma noite na Galileia. A noite na Galileia é como se no escuro o tamanho do deserto andasse. A barata é um tamanho escuro andando. Eu já estava vivendo o inferno pelo qual ainda iria passar, mas não sabia se seria apenas passar ou nele ficar. Eu já estava sabendo que esse inferno é horrível e é bom. Talvez eu mesma quisesse ficar nele, pois eu estava vendo a vida profunda e antiga da barata. Estava vendo um silêncio que tem a profundidade de um abraço. O sol está tanto no deserto da Líbia quanto ele está quente nele mesmo, e a terra é o sol. Como é que não vi antes que a terra é o sol? E então vai acontecer, numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Eu agora sei como é. Uma barata espera. Vejo o seu silêncio de coisa parda. E agora? Agora estou vendo outra barata avançando lentamente e com dificuldade pelas areias em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram. O mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha, e nós que chegamos a hoje ainda vibramos com ele. Eu me prometo para um dia este meu silêncio. Eu nos prometo o que aprendi agora. Só que para nós terá que ser de noite, pois somos seres úmidos e salgados, somos seres de água do mar e de lágrimas.
Será também com os olhos inteiramente abertos das baratas, mas só que será de noite, pois sou bicho de grandes profundidades úmidas, não conheço a poeira das cisternas secas, e a superfície de uma rocha não é o meu lar. Somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, como o peixe mergulha na água para respirar, só que minhas profundidades são no ar da noite. A noite é o nosso estado latente e é tão úmida que nascem plantas. Em casas as luzes se apagam para que se ouçam mais nítidos os grilos e para que os gafanhotos andem sobre as folhas quase sem a tocarem. As folhas, as folhas, as folhas. Na noite a ansiedade suave se transmite através do oco do ar. O vazio é um meio de transporte. Sim, para nós não será o amor no deserto diurno. Somos os que nadam. O ar da noite é encharcado e é adocicado, e nós somos salgados, pois que suar é a nossa exalação. Há muito tempo fui desenhada contigo numa caverna, e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje. Nadei com meus cílios inúmeros. Eu era o petróleo que só hoje jorrou, quando uma negra africana me desenhou na minha casa, fazendo-me brotar de uma parede. Sonâmbula como o petróleo que enfim jorra. Juro que é assim o amor. Eu sei, só porque estive sentada ali e estava sabendo. Somente à luz da barata é que sei que tudo o que nós dois tivemos antes já era amor. Foi preciso a barata me doer tanto como se me arrancassem as unhas. E então não suportei mais a tortura e confessei. E estou delatando. Não suportei mais e estou confessando que já sabia de uma verdade que nunca teve utilidade e aplicação. E que eu teria medo de aplicar, pois não sou adulta bastante para saber usar uma verdade sem me destruir. Se tu puderes saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem antes teres que ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter quebrados os teus invólucros de medo que com o tempo foram secando em invólucros de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados sob a força de uma tenaz, até que eu chegasse ao tenro neutro de mim. Se tu puderes saber através de mim, então aprende de mim, que tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas com suas iniciais gravadas. Adivinha-se porque faz frio. Perder os invólucros de lagosta faz frio. Esquenta-me com a tua adivinhação de mim. Compreende-me porque eu não estou me compreendendo. Estou somente amando a barata, e é um amor infernal. Mas tens medo. Sei que sempre tiveste medo do ritual, mas quando se foi torturada até se chegar a ser um núcleo, então se passa demoniacamente a querer servir ao ritual. Mesmo que o ritual seja o ato de consumição própria, assim como para se ter um incenso, o único meio de queimar o incenso. Ouve, porque estou tão séria como uma barata que tem cílios. Ouve. Quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem mais divergências. Então ela é a solenidade de si própria. E não tem mais medo de consumir-se ao servir ao ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo. O ritual não é exterior a ele. O ritual é inerente. A barata tem o seu ritual na sua célula. O ritual, acredita em mim porque acho que estou sabendo. O ritual é a marca de Deus. E cada filho já nasce com o mesmo ritual. Eu sei. Nós dois sempre tivemos medo de minha solenidade e da tua solenidade. Pensávamos que era uma solenidade de forma. E nós sempre disfarçávamos o que sabíamos, que viver é sempre questão de vida e morte. Daí a solenidade. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo, que somos a vida que está em nós e que nós nos servimos. O único destino com que nascemos é o do ritual. Eu chamava a máscara de mentira, e não era. Era a essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos amarmos.
Os escaravelhos já nascem com a máscara com que se cumprirão. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Olhei. A barata era um escaravelho. Ela toda era apenas a sua própria máscara. Através da profunda ausência de riso da barata, eu percebia a sua ferocidade de guerreiro. Ela era mansa, mas sua função era feroz. Eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Ah, o amor pré-humano me invade. Eu entendo. A forma de viver é um segredo tão secreto que é o rastejamento silencioso de um segredo. É um segredo no deserto. E eu certamente já sabia. Pois, à luz do amor de duas baratas, me veio a lembrança de um amor verdadeiro que eu tivera uma vez e que não sabia que tivera. Pois amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Vou te dizer o que eu nunca te disse antes. Talvez seja isso que está faltando. Ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez de barata, que tem mais olhos que boca. Se eu não disse, é porque não sabia que sabia. Mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse isso antes e que também era verdade quando eu te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. Estou precisando dizer antes que eu... Mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso desta carta de condenado numa cela. Não. Não quero te dar o susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho agora tanta certeza, assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disto, de que as coisas todas se passam acima ou abaixo da dor. A dor não é o nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo certeza disso. Pois, agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela, que dor não era dor. Tivesse eu sabido o que ia acontecer no quarto e teria pego mais cigarros antes de entrar. Eu me consumia na vontade de fumar. Se eu pudesse transmitir a lembrança, só agora viva, do que nós dois já vivemos sem saber. Queres te lembrar comigo? Sei que é difícil, mas vamos para nós, em vez de superar-nos. Não tenhas medo agora. Estás a salvo porque pelo menos já aconteceu. A menos que vejas perigo em saber o que aconteceu. É que quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor. Era isso o que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando de quando não acontecia nada. E a esse não acontecer nada chamávamos de intervalo. Mas como era este intervalo? Era a enorme flor se abrindo,
tudo inchado de si mesmo, minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava logo se coagulava ao meu olhar e se tornava meu. Mas não um coágulo permanente. Se eu o apertasse nas mãos como a um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se liquefazia de novo em sangue por entre os dedos. E só não era o tempo todo líquido, porque para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular como frutas. Nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos, e quando pensávamos que o amor parara. Lembro-me de minhas dores de garganta de então. As amígdalas inchadas, a coagulação em mim era rápida e facilmente se liquefazia. Minha dor de garganta passou, dizia tio. Como geleiras no verão e liquefeitos os rios correm. Cada palavra nossa, no tempo que chamávamos de vazio, cada palavra era tão leve e vazia como uma borboleta. A palavra de dentro esvoaçava de encontro à boca. As palavras eram ditas, mas nem as ouvíamos, porque as geleiras liquefeitas faziam muito barulho enquanto corriam. No meio do fragor líquido, nossas bocas se mexiam dizendo, e na verdade só víamos as bocas se mexendo, mas não as ouvíamos. Olhávamos um para a boca do outro, vendo-a falar, e pouco importava que não a ouvíssemos. Oh, em nome de Deus, pouco importava. E em nome nosso, bastava ver que a boca falava, e nós ríamos porque mal prestávamos atenção. E, no entanto, chamávamos esse não ouvir de desinteresse, de falta de amor. Mas, na verdade, como dizíamos o nada. No entanto, tudo tremeluzia como quando lágrimas grossas não se desprendem dos olhos. Por isso, tudo tremeluzia. Nesses intervalos, nós pensávamos que estávamos descansando de um ser o outro. Na verdade, era o grande prazer de um não ser o outro, pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria acabar. Quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor. E por que ia acabar? Pesava trêmulo com o próprio peso o seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como através de um tremor de água. Ah, será que nós originalmente não éramos humanos? E que por necessidade prática nos tornamos humanos? Isso me horroriza como a ti. Pois a barata me olhava com sua carapaça de escaravelho, com seu corpo rebentado que é todo feito de canos e de antenas e de mole cimento. E aquilo era inegavelmente uma verdade anterior a nossas palavras. Aquilo era inegavelmente a vida que até então eu não quisera. Então, pela porta da danação, eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que o meu reino é deste mundo. Isto eu entendia pelo lado do inferno em mim, pois em mim mesma eu vi como é o inferno.